Olá a todos, bem-vindos ao Casa Hunter em Foco, Semana MPS Week, com o apoio da Biomarin JCR, Instituto Atlas Biosocial, Breno Bloise, Acamu, Febra Raras e nossa mídia parceira Muitos Somos Raros. Hoje eu tenho a honra de receber a doutora Ana Maria Martins, e hoje o papo a gente vai falar sobre infusão, os desafios, a jornada. Hoje ela vai explicar para a gente toda essa parte quando chega na infusão e como é a infusão dentro do IGIM, também parceiros da Casa Hunter. Então, hoje é mais um bate-papo com a doutora Ana. Fiquem à vontade. Doutora Ana, prazer. Obrigada por estar aqui com a gente nessa semana. E, por favor, fale de você, se apresente. Se bem que dispensa apresentações, mas é sempre importante porque a gente tem novos visualizadores aqui no nosso YouTube, no nosso canal, então é importante. Obrigada, doutora Ana. Bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite, participar mais uma vez da MPS Week. Eu sou Ana Maria Martins, sou médica, pediatra, especialista na área de genética, e com o tempo eu acabei me dirigindo mais para o grupo das doenças, que são as doenças do metabolismo, chama erros inatos do metabolismo. E esse grupo inclui boa parte das doenças genéticas que hoje tem tratamento são desse grupo. Então, ele é um grupo que é o que mais está envolvido com o tratamento. Então, um grupo de doenças que a parte de multidisciplinar, de suporte, né, não médico, mas o multidisciplinar, é extremamente importante. Nós, médicos, fazemos o diagnóstico, quem dá qualidade de vida para o paciente é a turma multidisciplinar não médica, né? Então, é um grupo que precisa ter esse suporte. Se você vai trabalhar com um outro lado da genética, que é a dismorfologia, como a síndrome de Down, né, ou a trissomia do 21, não necessariamente você precisa desse grupo multidisciplinar, mas para os erros inatos do metabolismo, ele é fundamental, né? Então, aqui a gente já começa a falar, a mucopolissacaridose, ela está dentro dos erros inatos do metabolismo. Existem vários tipos, porque em cada tipo é uma enzima, que é uma coisa muito importante, uma substância que tem no nosso corpo, uma molécula muito importante, que ela processa algumas digestões dentro da célula, que é muito importante. Cada uma das MPS, vocês sabem que tem a 1, que tem a 2, 3 tem 4 tipos, A, B, C, D. A 5 não existe porque ela foi classificada errada. Se achava que era um tipo novo de mucopolissacaridose porque ela era mais leve, assim, né? Mas, na verdade, ela é um quadro mais leve, que a gente chama de atenuado da MPS1. Né? Então, era a mesma. Então, como tinha esse número 5, ele estava errado, porque ele estava duplicado, que era, na verdade, a mesma enzima que faltava. Então, ele acabou saindo, aí ficou a 6, a 4, a 6 e a 7. Tá? E tem uma que é extremamente rara, que hoje ainda está se conhecendo ela um pouco melhor. Né? Então, aqui no Brasil, o que a gente tem diagnosticado, que recebe tratamento, são essas doenças, menos o grupo da 3, que a gente, infelizmente, ainda não tem nenhum tratamento efetivo. Tá? As outras todas têm. A jornada do paciente, vocês conhecem melhor do que ninguém. Né, que é aquela busca que você vai fazer para saber o que o seu filho tem. Ou, se for um adulto, o que essa pessoa tem. E ele vai buscar o porquê que ele tem, os problemas que ele tem. Então, o difícil é você encontrar um médico que perceba, pense, bom, deve ser uma doença rara, deve ser uma doença desse tipo genética, e aí ele vai encaminhar para um serviço de referência. Então, a gente fica muito na mão do ensino das doenças raras na graduação. Esse é o mais importante, de qualquer profissional da saúde. Porque ele pode ir num fisioterapeuta, e o fisioterapeuta fala, eu estou achando que esse quadro pode ser mucopolissacaridose, porque ele já viu isso em algum lugar. Então, a gente deveria ter isso na faculdade, ou seja, já começa por aí. Esse é o ideal. É o ideal, que a gente já teria isso mais aprofundado. Por exemplo, hoje eu vejo a namorada do meu filho está fazendo medicina e ela já está no segundo semestre de medicina e já passou por 4 doenças raras. Eu não sei se é
é fora da curva ou não, mas assim, também só foi uma pincelada. Eu acho que eles não voltam mais nas doenças ao longo dos anos. E aí, como, né, Não, como eles pretende... voltam porque, assim, vai aumentando a nossa complexidade. Né? Então, assim, o IGI, o que nós fizemos, o IGI Educa, que é o nosso projeto que você conhece bem, o que a gente fez no ano passado, a gente iniciou o IGI Educa EC Raras, Educação Continuada Raras, para estudantes, o foco principal, mas qualquer pessoa pode assistir, para o estudante da área da saúde, médico, enfermeira, farmacêutico, toda essa área. Então, eles podem assistir gratuitamente. Qual foi a nossa ideia? Já que a gente não tem na faculdade, e na faculdade a gente aprende muito sobre doença frequente, a gente precisa dar informação para ele de doença rara. Então, são aulas curtas, de meia hora, a gente só fala se tem tratamento ou não, ela foca no que é a doença. Como é que é essa doença, o que aparece, o que não aparece, mostra foto de paciente, para ter uma ideia, pronto. E a gente coloca novas, umas 3, 4 doenças por mês. Então, o ano passado foi as doenças do metabolismo, os erros inatos do metabolismo, é um site, se você colocar IGI Educa EC Raras, vai aparecer, você entra completamente gratuito e você assiste, e este ano são as doenças das síndromes, da dismorfologia, que a gente chama, que é o que está rolando esse ano, tá? Então, essa foi uma forma que a gente tentou fazer para ajudar. O que a gente precisa é divulgação, para que as pessoas de todas as faculdades da área de saúde do Brasil saibam que existe esse site gratuito para elas saberem sobre doença rara. Bom, enfim, Perfeito. essa é a parte mais complicada. E depois que ele chega num centro de referência, raramente ele vem com diagnóstico. Ele, em geral, para nós, ele chega com uma suspeita de mucopolissacaridose, por exemplo. Né? E aí ele vem com essa suspeita, a gente vai avaliar, a gente pede os exames, normalmente é muito simples essa parte, porque hoje no Brasil, como o SUS não faz esses exames gratuitamente, hoje a gente tem um apoio, um suporte ao paciente das empresas que produzem medicamentos para mucopolissacaridose, e a gente consegue fazer a dosagem de atividade da enzima, né? Então ver se ele realmente não funciona, é essa enzima que não funciona, porque eu preciso saber qual é a enzima para fazer o tratamento, que é específico. Né? E o Então, exame aí a gente específico, faz Lied, o exame específico é sangue, urina? O que é o exame? Qual é o exame? o exame a gente pode fazer na urina e no sangue. Da urina, Tá bom. ele não é específico. Por que ele não é específico? Porque você vai fazer, tem paciente que tem um valor alto, outro baixo, outro que nem está alterado, então ele não é um bom marcador para a gente fazer diagnóstico, mas ele ajuda, né? Vamos supor que 70% dos pacientes esse exame dá positivo. Só que não é todo lugar que faz esse exame fácil, porque, como eu já disse, não faz o SUS, né? Além disso, ele pode fazer o exame de DNA. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar, né, qual é a alteração no gene daquela mutação. O gene ele traz a informação para produzir a molécula daquela enzima, que é importante para aquele paciente que ela está deficiente. É aí que a gente consegue fazer o diagnóstico. Né? Como tem vários tipos, 1, 2, 6, e elas são parecidas, às vezes a gente acaba pedindo mais do que um resultado, mais do que um exame para a gente poder realmente fechar esse diagnóstico. Né? A partir do momento que ele tem diagnóstico, aí a próxima pergunta a gente vai explicar por que nasceu desta forma. A grande maioria, por acaso, o pai carrega um gene que faz a molécula, que tem a informação correta da molécula, e um gene que a informação está errada. E ela não faz a molécula direito, a enzima direito, ela não funciona. E a mãe, da mesma forma, tem um gene que faz a receita certa, e ela aparentemente ela não tem nada, o pai também aparentemente não tem nada, mas os dois carregam um gene que tem a informação errada para aquela doença específica, para aquele tipo de MPS, MPS 1, então, para tipo da MPS 1, certo? E aí, o que acontece? A cada vez que esse casal engravida,
A chance de acontecer de novo é 1 em 4, ou seja, 25%. Então, vocês imaginem que a mãe, ela vai enfiar a mão num saquinho, tem 4 bolas, 3 brancas e uma vermelha, e ela pega a vermelha. O pai vai colocar a mão no saquinho, tem 3 brancas e uma vermelha, e ele também pega a vermelha. Então, um jogo, não dá para a gente saber qual vai ser a chance. A gente tem pacientes que tiveram 3, 4 filhos que eram normais, depois tiveram mais 2, como polissacaridose, então assim, aí é variável, mas é desta forma que a doença acontece, né? Ela vem da constituição genética do pai e da mãe. É dessa forma que ela vai aparecer. Perfeito. E aí, depois que a gente faz essa parte dessa jornada, né, identificou se é o tipo 1, tipo 2, eu sei que tem várias formas, como é que a gente começa você falou que é tipo 3 não tem tratamento, mas enfim, como é que a gente começa a tratar tanto na parte medicamentosa quando tem, e aí da multidisciplinar, ou seja, a gente tem que abraçar esse paciente de uma forma, né, 360, certo? Como é que vocês fazem isso? Na verdade, quando ele chega, a mãe vai ter uma lista de exames que ela tem que fazer. Então, no começo, ela vai fazer o primeiro raio-x para a gente ver o que ele tem de alteração, a gente vai fazer a avaliação do ouvido, para ver se ele escuta bem, porque ele tem chance de ter problema de audição. Se ele é pequenininho, em geral, ele escuta bem, mas se não, ele não. Então, eu já sei que ele precisa de aparelho, por exemplo. Mas isso, desculpa interromper, ele vai fazer no SUS, ele faz no SUS ou na rede privada se ele tiver convênio. Ele precisa trazer para vocês esses exames, certo? Eles têm que trazer. Então, hoje, dependendo do exame, a gente até consegue fazer no SUS, mas esses exames específicos, um raio-x, vai depender do hospital que o paciente frequenta, se tem condições ou não. Se não tiver, a gente tem um apoio ao diagnóstico, como eu já falei, de suporte ao diagnóstico das empresas. E a gente tem um outro apoio que chama suporte ao acompanhamento do paciente. E depois que ele começa a tratar, eu tenho que fazer alguns exames, em geral, anuais, para saber como ele está, se ele está respondendo bem, se ele não está respondendo ao tratamento, como é que ele está funcionando. E na nossa avaliação dele como um todo, a gente vai ver se ele precisa de uma avaliação da nutricionista, porque ele está tendo problema de ter, por exemplo, muita diarreia, que é uma situação que pode acontecer na mucopolissacaridose, e a nutricionista vai tirar alguns alimentos, ela vai orientar, e na maioria das vezes isso acaba resolvendo, e ele pode vir calmamente para fazer a infusão. Então, a gente primeiro tem que ter o diagnóstico de qual é, porque o tratamento ele é feito para MPS1, tem outro tratamento que é feito para MPS2. Então, a gente tem coisas muito específicas. A partir desse momento, no nosso caso, a gente tem um centro de infusão aqui, mas às vezes a gente tem hospitais que não fazem a terapia de reposição enzimática, que é do jeito que a gente chama. Então, se ele não faz, ele encaminha e a gente recebe alguns pacientes, o colega da Santa Casa entra em contato com a gente, fala, será que vocês podem fazer a infusão desse paciente MPS4? Pode mandar o paciente e a gente faz, entendeu? Então, ele passa a ser o nosso paciente, a gente passa a acompanhar ele, passa pela fisioterapia, né, tem a nossa equipe de enfermagem, tem a psicologia, então ele vai fazendo essas avaliações durante o período que ele fica aqui. É importante que ele não falte, as MPS, com exceção da 7, todas são semanais, né? Então, uma vez por semana ele tem que vir para a terapia de reposição enzimática. Então, o centro é um lugar que ele vem com bastante frequência, e hoje, inclusive, existe um movimento dos próprios pacientes em requisitar infusões em casa. Porque realmente toda semana tem que ir para o ambiente hospitalar, né? É um pouco mais complicado. Então, algumas empresas, elas disponibilizam essa infusão domiciliar, uma enfermeira que vai até lá e que vai fazer a infusão do paciente. Em geral,
depende sempre da idade, quanto mais cedo ele começar a tratar, menos problema ele vai ter. Você imagina que ele ficou o tempo, se ele é diagnosticado, começa a tratar com 2 anos, então ele ficou com 2 anos acumulando aquela substância que ele não tem a enzima para processar, e aquilo vai fazendo um estrago, vai fazendo uma inflamação, faz uma inflamação na amígdala, e a amígdala fica grande, e eles não conseguem, às vezes, nem respirar direito, tem muita infecção respiratória, tem uma amígdala aqui do nariz também, que é o adenoide, e esse também fica grande. Então, toda essa parte inflamatória é da doença, e ela vai começando. Ele, com o nenê, ele tem pouquinho, ele tem infecção de ouvido de repetição, então é isso que vai chamando a atenção da mãe, fala, todo mês esse menino tem que tomar antibiótico, tá? E tem alguma coisa errada aqui. Aí, muitas vezes acaba chegando no otorrino por conta dessas infecções que são muito frequentes, e o otorrino, às vezes, pensa no diagnóstico e acaba encaminhando no serviço Ele tem de que referência. pensar nesse diagnóstico, né? Esse é o grande desafio. Ele tem que pensar nesse diagnóstico, porque senão vai continuar recorrente indo no otorrino e tomando antibiótico. Exatamente. E aí, quando ele começa a fazer a reposição melhora de onde ele está para frente, ou ela também vamos supor, se ele chegou num quadro X já de problemas né, da parte de otorrino, as enzimas podem até ajudar a regredir essas infecções ou deixa de piorar? Não, na verdade, quando ela já está muito grande, você tem que tirar. Como se fosse uma criança normal que tem muita infecção de garganta. Mais de 5 por ano, você vai lá e tira, porque não vai resolver. Toda hora ela vai ficar com infecção. Então, não vale a pena. Então, se já está muito grande, se é uma criança de menos de 3 meses, provavelmente ele não vai precisar fazer. Porque ele já vai começar a tratar, vai começar a diminuir o depósito, então ele não vai ficar com essa amígdala grande. Ou não, tem uns que respondem melhor, tem outros que não respondem tão bem. A resposta é como nós. A gente toma e fala, nossa, esse remédio foi ótimo para mim. Aí o outro toma e fala, não, para mim não adiantou nada. Então, assim, porque é como ele responde, como a minha Constituição responde para aquele problema. Então, o paciente também, quem é mais leve, mais grave, responde mais rápido, isso tudo também é variável. Mas quanto mais cedo, melhor é para ele. Ele não vai ter grandes problemas nas articulações, ele vai ter uma limitação, mas não tão intensa. Se ele ficar sem tratamento, ele faz uma mão que a gente chama mão em garra. Ele faz assim, ó, ele perde a possibilidade de pegar alguma coisa, que a gente chama de pinça, né, que é super importante, você pegar o lápis, você usa pinça, né? Então ele perde isso aqui por conta da mão, mas se ele for pequenininho e ele começou a tratar, ele pode até ter um pouquinho de limitação, mas não atrapalha a vida dele, ele vai funcionar, né? O coração é super importante, porque ele também vai acumular, então é muito importante que ele comece a tratar cedo, para eu evitar que ele tenha, às vezes tem situações de um paciente que comprometeu tanto o coração que ele já nasce com esse comprometimento e às vezes tem que ir para a cirurgia antes da gente começar a enzima, porque está mais sério isso aqui, né? A gente tem um paciente assim aqui com nós, e está mais sério aqui, então vamos resolver aqui primeiro, que é mais urgente, e aí a gente começa a infusão na sequência. A gente chega a ter paciente numa fase mais adulta? Chega, onde os sintomas estavam bem leves, não sabia, e de repente, na fase mais adulta, que tipo de MPS é essa que chega numa fase mais adulta? Pois é, todas as MPS, né, como todas as doenças do metabolismo, eu tenho formas muito graves, que se manifestam muito cedo, às vezes aparecem no nascimento, a criança é muito pequena, e aí já tem ronca, uma criança que ronca é meio estranho, porque ela já tem essas amígdalas aqui, a do nariz e a da garganta aumentada, então ela já começou a acontecer a mucopolissacaridose dentro da barriga da mãe, então ele vai aparecer muito cedo, e ele tem 6 meses, você olha para ele, é uma criança com uma doença genética, você não sabe o que é, ele é diferente, porque esse depósito, ele deposita no rosto também, então o rosto vai ficando meio deformado, o nariz vai ficando meio largo, aqui essa parte dessa ponte que a gente chama do nariz, ela é um pouco mais para trás, ele pode ter uma cabeça de um tamanho um pouco maior, então ele já começa a ter algumas diferenças, é o grave. Aí eu tenho um
que é leve, que eu olho para ele, nem parece que ele tem nada. Esse daí, o grave, ele vai fazer diagnóstico mais cedo, porque ele chama muita atenção. Qualquer pediatra que ele for, ele vai falar, não, ele tem alguma coisa, ele é muito diferente, eu não sei o que é, mas que ele tem, aí ele encaminha. O indivíduo que é leve, que é aquele quadro mais leve, a doença vai andar nele de uma forma mais lenta. Ele pode ter as infecções de ouvido, mas numa frequência, até uma frequência boa, mas menos do que aquele paciente que é grave, né? Porque ele é o que a gente chama de atenuado. Então, o quadro dele é atenuado, mas as complicações da doença vão acontecer como acontecem para o grave, só que elas vão acontecer mais lá na frente, e o grave vai aparecer mais cedo. Então, não é porque ele é atenuado que ele não precisa tratar, muito pelo contrário, preciso tratar porque, como ele é atenuado, ele tem um pouquinho de enzima que funciona. Então, em geral, ele responde melhor do que o paciente que é grave. Porque o grave aparece muito cedo aquelas alterações que não vão se modificar. Né? Se ele tem um quadro mais suave dessas alterações, da face, da aparência dele, e você começa a tratar, ele vai diminuindo, ele vai ficando com uma feição mais fininha, porque vai saindo aquele que parece um inchaço, um infiltrado que a gente chama, ele vai diminuindo. Né? E se ele tem menos, vai ser mais fácil. Se ele tem muito, vai ser mais difícil. Então, essas duas formas é a mesma enzima, não é a forma mais grave. Quando a gente faz o diagnóstico, o exame da enzima, a gente não sabe qual forma que é, se é grave ou se é leve. É só o acompanhamento que vai me dizer isso. Quando é grave, a gente já sabe que é grave, que a gente olha e a gente vê que ele é grave. O atenuado, aí na hora que alguém suspeitar, acaba encaminhando para nós. Mas o atenuado é uma criança que vai crescer como um adulto. Eu tenho um que é fisioterapeuta, que é dono de uma clínica de fisioterapia, eu tenho uma outra que faz faculdade de medicina, o pessoal lá do Sul também tem uma menina que faz faculdade de medicina e que era uma menina atenuada, que começou a tratar com 9, 10 anos de idade, que demoraram para fazer o diagnóstico dela. Às vezes a pessoa vai fazer o diagnóstico num lugar que não tem muito recurso, não sabe que existe o suporte ao diagnóstico, faz o exame da urina. O exame da urina deu negativo. Então tá bom, então ela não tem. Só que não fizeram a enzima. E se fizessem a enzima, teriam feito o diagnóstico dela. Aí ela foi fazer o diagnóstico só com 9 anos de idade, quando ela poderia ter feito com 2. E tratado muito mais cedo. Por isso que o exame de urina, ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar. Mas ele pode atrapalhar, não é o padrão ouro, né? Não é o padrão ouro que a gente chama, né? Exatamente. Se fizer só ele e der negativo, a gente tem um monte de história de paciente que foi atrasado o diagnóstico. Não é que ninguém pensou, pensaram, mas fizeram o exame errado, fizeram só esse, só a urina, que é o menos específico de todos. Você tem que fazer aquele que é mais específico. E aí, quando você tem os pacientes, eu acho que não é só de São Paulo, né? Só para vocês saberem, o GEM fica aqui em São Paulo, tá bom? Mas você deve ter pacientes que são encaminhados de outros estados, ou não? Então, a gente fica difícil. A gente tem aquele que mudou para São Paulo. Ele aí muda, o médico entra em contato com a gente, fala, olha, a família está querendo mudar, vai para São Paulo, a gente tem condição de receber esse paciente. Ah, tem. Aí a gente se prepara, recebe ele, e ele vai ficar aqui trabalhando com a gente. Quando ele é encaminhado de algum hospital, por exemplo, encaminhado da Santa Casa, e aí precisa fazer esses exames anuais, acompanhamento, ele volta para a Santa Casa, para esse hospital de referência de onde ele veio para fazer, para ele não ter que enfrentar a fila do SUS, vamos dizer, são instituições parceiras que acabam fazendo esses exames para ele? Aí vai depender, por exemplo, é SUS, né? Nós somos tudo SUS. A Santa Casa é SUS e o Hospital São Paulo também é SUS. Também. Então, assim, vai depender da disponibilidade. Se lá é um serviço também muito cheio, e vai ser difícil ter um médico, um ortopedista que vai ter condições de acompanhar esse paciente, ele vai mandar para cá para ele tratar aqui, é aqui que ele vai ficar. Às vezes, o médico fala, eu queria que você voltasse aqui pelo menos uma vez por ano, para ele ver como o paciente está, ele aprender como é que funciona a enzima, qual é o efeito que ela tem, né? Então, aí pode ser, aí vai depender do acordo de cada um. Mas ele tem pacientes que vêm, eu falo, eu tenho que fazer os exames aqui. Se eu faço a infusão dele, eu preciso dos exames dele para mostrar que ele é paciente desse serviço. Mas nada impede ele ir lá naquele médico antigo dele
e levar o material, né, levar os exames para o médico ver como é que ele está evoluindo. Entendi. E ele precisa da equipe multidisciplinar. A gente já está encerrando, né? São tantas perguntas, né? É, 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 aí ele precisa da equipe multidisciplinar, né? Ele precisa continuar fazendo fisioterapia, ele precisa continuar. Aí ele tem que procurar nas UBS, enfim, de onde ele mora, o encaminhamento para esses tipos de multidisciplinar, não é isso? é isso, é isso, Tá. é isso. É muito importante que o médico lembre disso. Pois é, porque não é só a A reposição da fisioterapia enzimática até que é vai mais voltar para fácil. casa. Né? Não é que é só Sim. reposição enzimática e volta para casa. Você precisa manter a equipe multidisciplinar atuante, né? E tem situações, por exemplo, eu tenho um pacientinho aqui que ele dança desde pequeno, MPS, e ele dança desde pequeno. Ele não tem limitação das pernas, dos joelhos, do pé. Se você vê ele dançando, é um negócio inacreditável, o pequeno. Então, assim, depende da família, do estímulo da família, de não deixar esse menino parado, desde pequenininho, puxar ele para brincar, puxar para dançar. Ele agacha no chão, ele sobe. Então, assim, essa é a fisioterapia dele. Isso é melhor do que qualquer fisioterapia, porque é uma brincadeira, ele faz lá dentro de casa, ele faz várias vezes ao dia, porque aí eles querem ir aprendendo passos novos, é uma coisa maravilhosa. Então, o que precisa é o médico alertar a família de que ela precisa de um físio que vai ajudá-la, ela precisa talvez da nutricionista por conta do quadro intestinal. Então você tem que ir avisando aquela mãe aonde ela vai ter que ir. Aqui a gente tem, faz as avaliações, ela sabe falar, estou precisando passar na Nutri. Aí chama, marca para a Nutri para ela passar. Mas a boa parte não tem tão disponível no lugar que ele está sendo tratado. Então, ele vai para outros e a gente tem bons serviços de suporte, né, do paciente. A infusão, ela é semanal. Quando eles são muito pequenininhos ou tem veia muito difícil para pegar, a gente põe um aparelhinho, achei aqui, que chama portocat, tem que fazer uma cirurgia pequena, aí coloca ele aqui, ele vai receber a infusão por aqui para ele não ter que ficar pegando a veia. Às vezes ele vem e ele pega a veia fácil, é uma criança que se acostuma com aquilo, para ele não é uma tragédia, e aí ele vai ficar tomando na veia mesmo, a infusão. Em geral, eles têm uma adesão boa, o problema é quando eles têm muita infecção, porque quando ele tem infecção, eu não posso fazer infusão, porque ele faz reação. Porque, Aí pula. porque quando ele faz a infusão, a parte imunológica dele, ele está com a parte imunológica dele está muito agitada. Aí, se ele recebe uma medicação que não é dele, a enzima é feita no laboratório, não é dele, e essa medicação é alguma coisa que não é dele, ele vai ter reação, mas ele só tem nesse dia por causa do resfriado, não é que ele teve problema de alergia à infusão, não é a infusão, é porque ele está com a parte imunológica muito ativada. Aí ele acaba fazendo alguma reação. Então a gente já sabe disso. Se ele estiver doente, se ele teve febre ontem, a gente não vai tratar. Vamos primeiro esperar entrar com antibiótico, depois de 3 dias de antibiótico, tudo bem, aí a gente faz a infusão. Tá? Mas, em Sim. geral, eles não são pacientes que faltam na infusão, porque ela faz bem para eles. Eles Que sabem bom, disso. que E bom. E sim, eu sei que é o desafio grande da família também, né? A locomoção, chegar, eu sei ficar sim. um tempo fazendo, mas assim, é o que a gente faz, tenta facilitar ao máximo tudo o que é possível para eles, né? Essa equipe que vocês têm maravilhosa de acompanhamento e de tratamento, que eu sei que é fundamental. Bom, estamos chegando ao fim, infelizmente, porque eu ficaria horas aqui fazendo perguntas. A gente já falou de diagnóstico precoce, os tipos que faz toda a diferença na qualidade de vida de qualquer paciente, seja ele raro ou não. Sim. Vamos deixar bem claro isso. Nas doenças raras é um desafio maior. Eu vou deixar no link a parte que você falou sobre o Educa. Vou pegar certinho. Vai uma forma da gente divulgar o que puder Legal. ser feito. Vou fazer esse Sim. link, vou deixar no nosso Linktree também, gente, no YouTube, para que vocês entrem lá, para que vocês divulguem, se vocês tiverem estudante de medicina, quem vocês conhecerem, os médicos que vocês têm relacionamento, entrem nessa página para assistir essas aulas, que faz toda a diferença. Doutora Ana, quero agradecer imensamente seu tempo, eu sei que é uma loucura, mas foi
acho que bem explicativo, né, sobre infusões, que é um assunto que a gente pouco aborda na NPS Week, né, nas semanas. Acho que a gente nunca fez um bate-papo assim de infusão, então foi bem proveitoso. Doutora Ana, muito obrigada. De nada. Eu estou à disposição. Se alguém tiver dúvida, manda para o e-mail do GI, eu atendo, eu respondo, e estou sempre aqui à disposição de vocês. Quando precisar, se tiver algum pedido de alguma aula específica, né, às vezes os pacientes pedem, fala um pouco mais daquele assunto. Tudo bem, ou um pouco mais daquele tipo de MBS. Tudo bem, estão aqui para isso mesmo, né, para divulgar o conhecimento. Exatamente, faz toda a diferença. Obrigada, doutora Ana. E assim a gente encerra agradecendo a todos os apoiadores do Casa Hunter em Foco, MPS Week, Biomarin JCR, com o apoio do Instituto Atlas Biosocial, Breno Bloise, Acamu, Febra Raras e a nossa mídia parceira Muitos Somos Raros. Obrigada.